Capítulo 21. Criatura Parte 1. Após aquele susto, o investigador foi rapidamente em direção à ferroviária e o encarregado de dia o acompanhou. Ao chegarem ao local, procuraram dentre a multidão o rosto da jovem moça, que por deslize do detetive tornou-se uma fugitiva. Os acontecimentos pareciam estar indo de acordo com suas estimativas, exceto por aquele momento, quando os reforços chegaram. Logo deu início a uma busca intensiva nos 3 vagões que estavam em espera de embarque de passageiros. As buscas estavam demorando até que em um momento alguém chama o investigador: Senhor investigador! Novamente nos vagões. Quando ele olhou em direção ao falante, pôde reconhecer o homem. Tratava-se do encarregado do trem. Cordialmente conversaram e o encarregado contou que a história foi publicada no jornal, sobre os feitos de Leório de Cristal e a gangue de velhas ladras. O investigador riu do título que deram e o encarregado retrucou: para mim pareceu que você estava olhando em uma bola de cristal também. Eu entendo o que você está dizendo, mas limitar um trabalho analítico à mera adivinhação é um descaso ao empenho das minhas faculdades. Relatou o investigador. Como posso ajudá-lo hoje, visto que você e seus homens estão causando uma verdadeira procura? O encarregado tirou o chapéu da cabeça e a coçou. Uma passageira de nome Emília Fonseca poderia olhar onde ela se encontra. Olhava a todo instante ao redor. O encarregado foi até ao escritório e começou a olhar os papéis com os nomes dos passageiros daquele dia. Então ele descobriu e indicou a localização da senhorita. Quando chegaram, a poltrona estava vazia. Pensaram que ela tinha realizado uma fuga ao perceber a aproximação. Mas o investigador encontrou bem abaixo do assento algumas malas postas bem ao fundo. Então reviraram o trem e a encontraram no banheiro, após a denúncia de uma passageira. Ela foi algemada e conduzida até a delegacia, onde estava 2 de seus conhecidos. Entretanto, Leório ordenou que nada fosse dito referente à prisão da jovem senhorita, pois, se assim o fizessem, estragariam o que estava para acontecer. Eu pensei diversas vezes em um meio de escapar de você durante esses últimos 2 dias. Exclamou a jovem. Estou verdadeiramente desapontado com você. Achei que a resposta à minha pequena história pudesse ser diferente, entretanto não enxergo mais a possibilidade a não ser a imposição do final escolhido por mim. Cruzou as mãos sobre a mesa metálica da sala de interrogatório. Contarei a você a última parte da história. Desviou o olhar. O investigador manteve-se em silêncio e ficou de modo observador. Eu não conseguia ver uma saída após a morte da minha tia. Tudo ficou sem sentido, em especial a minha decisão de vir ao país. Para qual motivo? Restaurar uma mansão velha se não tem mais razão em sua venda? Nenhum motivo. Eu estava perdida. Um vazio, uma dor intensa que palavras não poderiam expressar. Todo aquele tsunami de contradições criadas por mim. Após alguns dias, uma carta chegou até as minhas mãos. Era umas das várias que chegavam aqui. A demora era simplesmente devido à distância, ou seja, essa carta havia sido feita por ela mesma. O conteúdo da carta era justamente a história que contei ao senhor, tudo em ordem cronológica. Então o
Homem entrou em ação e o mesmo que havia me encarado com um ódio terrível, ele aproveitou um dia à noite e furtou a carta, porém deixou aqueles papéis. Aquilo foi um aviso dele para que eu me afastasse de tudo ali, pois dentro da caixa de couro havia um bilhete dele e dizia que eu era. Aproxima, e pode imaginar o que sentir ao ser ameaçada por aquele homem. A jovem encarou o investigador e continuou. No dia em que ele invadiu a mansão, surgiu pelos fundos e foi justamente no momento em que estavam presentes na sala principal o Gomes e o Rubens, quando eu desci as escadas e o vi e não consegui segurar meu medo e pavor. Gritei. Rapidamente o homem sacou a arma, então Gomes foi em direção a ele. O homem não disparou, mas começou um atrito corpo a corpo com o Gomes, que logo foi derrubado. Então o homem foi para os fundos e eu o persegui. Rubens havia apanhado uma pá e segurou-a fortemente. Mas o homem logo desarmou, e imagino que uma ambição impulsiona o homem para frente. A força que ele apresentava era como se ninguém pudesse pará-lo. Houve alguns momentos em que ele me encarou, o medo tomava conta do meu ser. Quando eu tive a oportunidade e eu agi, segurei-a pá com as duas mãos e lancei contra a cabeça do homem. A força que eu usei foi tanta que no momento do impacto eu fui ao chão e bati com a cabeça fortemente no chão e apaguei. Quando acordei estava no sofá e fui aos fundos. Gomes e o Rubens estavam terminando de tapar um buraco no chão e eu logo compreendi a gravidade dos meus atos. Eles tentaram me proteger. Minha decisão retirou a vida de um homem, apenas e somente eu deveria receber as consequências. Decidi fugir. Quanto a mim, por que me envolver nessa história? O investigador teve um leve movimento de cabeça e abriu as mãos. Segundo a Christine, a decisão do Rubens, além de tentar evitar a morte deles pelos policiais da região, que já estavam em buscas dele, porque ele assumiria a delegacia local, seria uma forma de me encontrar. Então ele decidiu assumir os riscos. Por que a senhorita não retornou?